Domínio, John G. Lake. Tradução, adaptação e leitura, Tiago Samico. Soso Produções, 2017. Agora eu quero ensinar algo sobre as questões internas da cura que as pessoas não conhecem. Existe um domínio consciente que Jesus Cristo dá à alma cristã. Foi isso o que houve na alma de Pedro quando ele encontrou o homem coxo na Porta Formosa. Em vez de orar pela cura do homem, Pedro disse: "Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Atos 3:6. Não houve nenhuma oração sobre isso, nenhuma intercessão. Pedro exerceu o domínio que estava em sua alma. O lampejo divino do poder de Deus saiu de sua alma e o homem instantaneamente se levantou e foi com eles ao templo, caminhando, pulando e louvando a Deus. Versículo 8. Às vezes, aqueles que ministram aos doentes estão conscientes do que acontece, embora o próprio indivíduo não esteja consciente de nenhuma cura. Existe um domínio na alma do verdadeiro homem de Deus que está em contato com o céu. Quando a coisa real acontece, quando uma pessoa é salva ou curada da doença, sabemos o que isto significa. Oramos até ficarmos satisfeitos em nossas almas pelo trabalho completo. No mesmo prédio que tínhamos nossas salas de cura, havia um laboratório de raio-x. Os técnicos queriam ver do que se tratava tudo aquilo. Então, eles nos pediram para tirar raios-x sem nenhum custo para nós de algumas das nossas perspectivas de cura. Era uma oportunidade única. Entre aqueles que enviamos para eles, havia um homem com tuberculose. Cada vez que ele era ministrado em oração, tiravam um raio-x. Podíamos ver o progresso da cura. Cada chapa mostrava cada vez menos a doença, até que não havia mais evidência dela. Ele estava completamente bem. Sempre oramos por uma pessoa até estarmos satisfeitos pela cura completa. Nunca houve dependência do braço do homem, da carne. O Sr. W. A. Fay sofria com câncer de estômago. Ele havia sido ministrado umas 30 vezes. Durante os primeiros dias, não houve provas de cura, nem de uma diminuição do seu sofrimento. Depois disso, houve uma diminuição gradual. Então a cor começou a voltar ao rosto dele e ele começou a comer carne. Agora, ele pode comer tudo de tudo e tanto quanto conseguir. E isso não é tudo, queridos. Ele encontrou o Senhor e Salvador Jesus Cristo enquanto o processo estava acontecendo, e ele diz que isto foi grande parte de todo o processo. Eu acho que o Senhor sabe como abrir as portas nos corações das pessoas. Muitos cristãos ignoram o fato de que Jesus Cristo tornou o ministério da cura tão amplo quanto conseguiu. Em Lucas 10, 8 e 9, aos 70, ele disse: "Em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, curai os enfermos que nela houver." E então, o que ele lhes disse para fazer? Anunciai-lhes: "A vós outros está próximo o reino de Deus." Uma vez vivi perto de um homem que estava doente, prestes a morrer. Alguns foram até ele e disseram que ele tinha que ser batizado ou morreria e iria para o inferno. Eu sempre disse que isso era uma forma de coerção e que Jesus Cristo nunca a usava. Ele era um cavalheiro. Nunca se aproveitou de um homem com a alma triturada tentando influenciá-lo a ser um cristão. Se o homem estava doente, Jesus ia lá e o curava pelo poder de Deus. Então, quando aquele homem era curado, a resposta natural da sua alma o levava a Cristo. Eu me pergunto, você já prestou atenção às diferentes ocasiões na leitura das Escrituras em que a voz de Deus é mencionada? Sabe, o que faz a Bíblia ser a Bíblia é o fato de alguém ter tido uma entrevista com Deus. Alguém ouviu a partir do céu antes que houvesse qualquer Bíblia? Então, a conversa ou o incidente foi registrado e se tornaram a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus é indestrutível, porque foi uma voz real, uma experiência real. Deus realmente fez ou disse alguma coisa e o registro dela é verdade. É muito simples provar a inspiração da Bíblia. Qualquer criança é ensinada a provar se a sua soma em matemática está ou não correta. Se você tem dúvidas, perguntas e medos sobre a Bíblia e a sua inspiração, podemos saber que, se uma alma já ouviu algo do céu, qualquer outra pode. Se uma alma já teve uma entrevista com Deus, qualquer outra alma pode. Se alguém já soube que seus pecados foram perdoados a qualquer momento, qualquer outra pessoa também pode saber que seus pecados são perdoados agora. Se um homem ou mulher já foi curado pelo poder de Deus, então homens e mulheres podem ser curados novamente. A única coisa necessária é voltar outra vez na experiência da alma para o mesmo lugar de intimidade onde o primeiro indivíduo encontrou Deus. É assim que se prova a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual os cristãos amam a palavra de Deus. Essa é a razão porque a palavra de Deus se torna a coisa pela qual homens vivem e pela qual homens vão morrer. A palavra de Deus se torna um presente,
uma realidade viva para eles, não apenas uma teoria. Na minha igreja na África do Sul, publicamos um jornal com 10.000 cópias. As gráficas enviavam para a igreja e os colocávamos na plataforma de entrada em pacotes de 100 e 200. No culto noturno, eu chamava certas pessoas da congregação, que eu sabia que tinham contato com Deus vivo, para virem e se ajoelharem em torno dos pacotes, colocando as mãos sobre eles. Pedimos a Deus que não somente abençoasse a matéria física no jornal, pela qual a mensagem de Cristo passaria pelas palavras impressas no papel, mas que o próprio papel se enchesse do Espírito de Deus, assim como os lenços se encheram do poder de Deus em Atos 19:12. Eu poderia mostrar milhares de cartas de pessoas de todas as partes do mundo, dizendo que o Espírito de Deus veio sobre elas quando receberam o nosso jornal. Não só elas foram curadas, mas a alegria de Deus entrou em seus corações e muitas foram salvas. Uma mulher escreveu da América do Sul: "Recebi seu jornal. Quando eu o peguei em minhas mãos, meu corpo começou a vibrar. Eu mal podia sentar na cadeira. Eu não entendi, larguei o jornal e depois de um pouco de tempo o peguei de novo. Assim que o tive em minhas mãos, comecei a tremer novamente. Na terceira vez que peguei o jornal, o Espírito de Deus veio sobre mim muito poderosamente e fui batizada no Espírito Santo." Amado, você vê que esta mensagem e essa qualidade do Espírito contém o que confunde todos os filósofos e toda a prática da filosofia no mundo? Ela mostra a distinção mais clara que caracteriza a verdadeira religião de Jesus Cristo. É distinta de todas as outras religiões e de todos os outros ministérios. O ministério do cristianismo é o ministério do Espírito. É o Espírito de Deus que habita nas palavras, que fala ao espírito de outrem e revela Cristo através dele. A senhorita K é uma mulher que eu chamo de vítima das cirurgias. Ela foi operada 26 vezes e depois deixada para morrer. Ela ficou inválida por 13 anos e foi visitada e tratada por diferentes médicos durante 6 anos. Eu sei que você vai me perdoar por falar com tanta clareza, mas eu devo contar o que Deus fez na vida desta mulher. Em uma operação, uma incisão foi feita conectando o reto e a vagina. Esta ferida se recusou a curar. 3 vezes a ferida foi costurada, mas sem sucesso. Além disso, pensava-se que ela era tuberculosa e sem dúvida era. Um dia, esta querida alma chamou o irmão Westwood para ministrar a ela. Começamos a orar a oração da fé em seu favor e logo as feridas em seu corpo começaram a curar até que todas as feridas externas fossem curadas. Se você ficasse perto o suficiente dela, conseguia ver as cicatrizes em sua garganta e pescoço onde alguma dessas 26 operações foram realizadas. Agora eu quero que você veja o poder de Deus. Quando ela descobriu que a incisão retal não se curou, isto se tornou uma questão especial de oração. Logo, seus intestinos pararam de funcionar e ela ficou sem atividade intestinal durante 28 dias. Pense nisso. Se tal coisa ocorrer em sua vida por 3 ou 4 dias, você acha que vai morrer. Observe o propósito de Deus. Durante esses 28 dias em que não houve atividade intestinal, a ferida se curou. A senhorita K foi ao lado sul da cidade para fazer alguns trabalhos, mas enquanto trabalhava, ela ficou inconsciente devido aos gases pressionando o coração e os pulmões. Um médico foi chamado. Em seu exame, descobriu que a incisão estava perfeitamente curada, mas durante o longo período de tempo em que a extremidade inferior do reto não havia sido usada, ela se aderiu. Agora, de acordo com o médico, ela não poderia ter movimento dos intestinos até que fosse operada. Eles estavam prestes a levar a senhorita K para o hospital, quando ela ficou consciente e disse: "Sem mais operações para mim, mesmo que eu morra. Eu entreguei meu corpo, minha alma e meu espírito a Deus." Então eles a levaram para casa. Ela desceu ao templo para ensaiar as crianças para a peça de Natal. No caminho para casa, ela desmaiou na rua e foi levada para o hospital de emergência. Eles a examinaram lá e corroboraram a declaração do outro médico. Eles estavam prestes a levá-la para o St. Luke, quando ela ficou consciente e disse: "Não, senhor, sem operações para mim, mesmo que eu morra." Quando eles perguntaram o que ela queria fazer, ela disse que viria à minha casa. Isso foi no sábado, 27 de novembro. Na tarde de domingo, 28 de novembro, ela estava sentada na plateia. À medida que a oração estava sendo realizada, ela disse que parecia que uma mão era colocada em seu corpo, no abdômen, e outra mão em sua cabeça. Então uma voz disse: "Você está curada." Ela deixou o salão e ficou perfeitamente normal, e permanece uma mulher normal desde então. Amados, as pessoas que se opõem a este ministério e não entendem isso dirão: "Tudo bem, nós sabemos que Deus faz coisas como estas em ocasiões especiais, mas são casos especiais.
Paulo teve um espinho na carne? Ele orou por 3 vezes para ser curado e o Senhor disse: Paulo, minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. E ele não foi curado. Quem disse isso? Quem lhe deu esta interpretação? Você ouviu a voz de Deus ou está repetindo a antiga fábula que vem da teologia há 100 anos? Você não vê, amado? Este é apenas um dos muitos truques que os antigos ardilosos teológicos usam para se afastarem da responsabilidade de orar a oração da fé que salva os doentes. Meu Deus, a igreja passou muito tempo tentando se esquivar desta questão da cura. Eles vêm com essa história do espinho na carne de Paulo. Paulo disse: escrevi esta grande carta com minha própria mão, Gálatas 6:11, e eles interpretam isso para dizer que ele tinha visão ruim. Quem disse isso? Em outra ocasião disseram que amavam tanto Paulo que arrancariam seus olhos por ele. Eu acredito que eles teriam cortado a perna ou o braço direito também, se isso trouxesse algum bem a ele. Mas nenhuma dessas coisas quer dizer por um momento que havia algo errado com a sua perna, seu braço ou seus olhos. Paulo orou 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes, ele não estava consciente da resposta. Ele orou novamente, graças a Deus, e desta vez Deus encontrou a fé dele e lhe disse: Paulo, minha graça é suficiente para você. Aplique-a, Paulo. Mergulhe, Paulo, e tire tudo o que quiser da graça de Deus. Isto resolverá o seu espinho na carne e tudo mais que o está incomodando. Nós fomos a Lourdes, na França, em companhia de um grupo de pessoas da Igreja da Inglaterra que foram nomeadas como um comitê para visitar todas as instituições de renome das linhas de cura na Europa. Visitamos uma instituição católica onde a cura é obtida pelas águas de Lourdes. Eles mantêm um conselho de 200 médicos cujo negócio é examinar todos os candidatos e informar sobre eles. Nós também visitamos a maior instituição hipnótica para a cura no mundo enquanto estávamos em Lourdes. Esta instituição enviou seus representantes para demonstrar o seu método perante o Conselho Católico de 200 médicos. Ao ouvir a nossa comissão, eles nos convidaram para comparecer diante deste conselho e demonstrar a cura pelas nossas linhas. Concordei em participar se me dessem a demonstração final. O comitê selecionou 5 candidatos, pessoas que foram pronunciadas absolutamente incuráveis. Os hipnotizadores tentaram seus vários métodos sem sucesso. Eu então tinha os 5 candidatos colocados em cadeiras enfileiradas na plataforma, à vista desta grande audiência de médicos e cientistas. Então orei por cada um deles separadamente e, ao mesmo tempo, coloquei minhas mãos sobre eles. 3 foram curados instantaneamente, um quarto se recuperou em alguns dias e um morreu. Em 1901, entrei na Downing Institution e me mudei para a cidade de Zion, Illinois, com o objetivo de me tornar aluno e professor de cura divina. Fui gerente do departamento de construção da Dowie. Durante esse ano, administramos negócios no valor de 1,2 milhões de dólares ou 100 mil dólares por mês. Nós emitimos 1.200 contratos de construção. Este foi o ano em que John Alexander Dowie fez sua viagem de Zion para Nova York, levando 3.000 pessoas com ele em 10 trens. Tínhamos um coro com 1.200 vozes selecionadas e uma procissão de 100 oficiais da igreja. Dowie alugou o Madison Square Garden, que comporta 20.000 pessoas. A polícia da cidade de Nova York disse que algumas noites desviaram cerca de 100.000 pessoas. As ruas ficaram congestionadas por 4 quarteirões de distância. Em 1904, quando os assuntos financeiros de Dowie ficaram emaranhados, eu deixei a cidade de Zion praticamente quebrado. Minhas participações nas propriedades de Dowie ficaram depreciadas com a sua morte. Uma noite de sábado, já na África do Sul, a igreja estava lotada. Toda a sala de estar disponível estava ocupada enquanto homens estavam de pé ombro a ombro. A maioria deles eram homens do Tattersall Racing Club. A maioria era de judeus. Havia cavaleiros de todas as classes, corredores, jockeys, cuidadores, apostadores, etc. Eu estava pregando o poder de Deus e, com espírito ousado, estava tentando demonstrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que seu poder é tão grande como sempre foi e que a única qualificação para tocar Deus para qualquer coisa é a fé nele. O público ficou muito animado. Neste ponto, observei um cavalheiro e 2 senhoras tentando se espremer entre as pessoas que estavam de pé nos corredores. Pedi à multidão para se separar, se possível, para permitir que as senhoras passassem e tentei achar espaço para elas nos degraus da plataforma. Quando se aproximaram, observei que uma das senhoras estava com seus braços perfeitamente rígidos. Ela não os movia. Por instinto, eu soube imediatamente que era um aleijamento reumático. Quando ela chegou à plataforma, eu perguntei: qual a razão pela qual você não move seus braços?
Ela disse: meus ombros sofrem com reumatismo. Eu disse: há quanto tempo eles estão assim? Ela respondeu: 10 anos. Perguntei se ela havia sido tratada por médicos. Ela respondeu: eu fui dispensada de 3 hospitais como incurável. Que hospitais? Ela respondeu: Kimberley, Joanesburgo e Pretória. Então, dirigindo-se ao cavalheiro que a acompanhava, perguntei: você conhece essa senhora? Ele disse: sim, ela é minha cunhada. Eu disse: você confirma a história? Absolutamente, disse ele. Perguntei para que ela tinha vindo. Ela respondeu: com a esperança de que o Senhor me cure. Perguntei: você deseja que eu ore por você pela cura? Sim, disse ela. Dirigindo-se à multidão ruidosa nos corredores e ao redor das portas, eu disse: vocês nunca viram Jesus curar uma pessoa em suas vidas. Vocês não sabem nada sobre este assunto. Vocês nunca testemunharam uma exibição do poder de Deus e, portanto, deveriam considerar um momento suficiente para se manterem quietos, confessarem sua ignorância sobre tais assuntos e aprenderem. Eis o que eu quero. Escolham 2 homens do seu grupo e mandem virem e verem por si mesmos se os braços desta mulher estão rígidos como ela afirma. Aguardei que eles fizessem a sua seleção. Finalmente, apresentaram 2 homens. Um era um barbeiro, um cavalheiro muito inteligente. Descobri depois que era americano. Eles examinaram os braços da senhora de forma crítica e acharam que eram, como ela havia dito, bastante imóveis. Perguntei aos homens: terminaram seu exame? Estão satisfeitos com o fato de a condição dela ser como foi indicada? Eles disseram: estamos. Então afastem-se, pois vou orar para que o Senhor cure essa mulher. Colocando as mãos sobre os ombros dela, ordenei em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que aquele demônio reumático que amarrava a mulher fosse expulso. Em nome de Cristo ordenei que saísse, repreendendo-o com toda a energia da minha alma. O poder de Deus passou por mim como um fogo ardente, ao ponto que a transpiração explodiu do rosto da mulher. Então, levando-a pelas mãos, eu disse: em nome de Jesus Cristo, levante os braços. O braço direito subiu. Então eu disse: em nome de Jesus Cristo, levante o outro braço também. Ela imediatamente obedeceu, seus braços se tornaram livres. Quando movi os braços, fazendo os ombros girarem, ouvi um som de moagem nas articulações. Eu disse aos 2 homens da audiência: vocês nunca ouviram uma articulação seca em suas vidas? Venham, coloquem suas orelhas nas costas da mulher enquanto eu movo seus braços. Enquanto faziam, movi os braços e as articulações do ombro rangiam, porque o óleo ainda não havia voltado para elas. Na alegria da mulher por ser curada, ela levantou as mãos, glorificou a Deus e partiu pela porta. A multidão se abriu para ela e ela desapareceu. Não a vi novamente. Bônus: o domínio de Cristo. Todo estudioso da igreja primitiva discerne imediatamente a diferença entre a alma do cristão primitivo e a alma do cristão moderno. Ela se encontra no espírito do domínio de Cristo. O Espírito Santo entrou na alma do cristão primitivo para elevar sua consciência em Cristo, para fazer dele um mestre. Ele feriu o pecado e o fez desaparecer. Ele expulsou demônios, um lampejo divino da sua natureza se sobressaiu e expulsou o demônio. Ele colocou as mãos sobre os doentes e o poderoso Espírito de Jesus Cristo inflamou-se dentro do corpo e a doença foi aniquilada. Foi ordenado a ele que repreendesse o diabo e o diabo dele fugiria. Ele foi um soberano reinante, não se encolhendo de medo, mas vencendo pela fé. É este espírito de domínio, quando restaurado à Igreja de Cristo, que trará novamente a glória, o triunfo à Igreja de Deus em todo o mundo, que vai elevá-la ao lugar onde, em vez de ser uma serva obediente do mundo, da carne e do diabo, ela se tornará um instrumento divino da salvação na cura dos doentes, na expulsão dos demônios e na realização de todo o programa do ministério de Jesus, como fez a Igreja primitiva.